Muitas notícias importantes. Para começar, o governo federal promete uma força-tarefa para restringir ainda mais o número de armas legalizadas no Brasil. Ao comentar a morte de um policial e outras 2 pessoas em uma ação na cidade de Novo Hamburgo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que o caso é resultado da suposta distribuição indiscriminada de armas de fogo para a sociedade brasileira. Além disso, Lewandowski afirmou que o governo fará uma triagem rigorosa, analisando individualmente o registro de cada colecionador, atirador desportivo e caçador, os CACs. O ministro exaltou ainda a Polícia Federal, dizendo que o órgão será extremamente rigoroso com a gestão dos CACs a partir do próximo ano. Tema importante para a gente chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota já com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. A atual administração do país, desde o princípio, se colocou contra as medidas que facilitariam o acesso às armas por parte da população. Tanto que, logo no início, reverteu uma série de medidas que haviam sido tomadas pelo antigo presidente. Enfim, o que a gente precisa considerar acerca desse posicionamento, que é de conhecimento de todos desde o princípio, mas parece que se utilizaram do episódio de Novo Hamburgo para justificar medidas que possivelmente serão tomadas em breve, né? Nós avisamos, né, Caniato? A ideologia já tem a resposta antes que a pergunta seja feita. E a resposta é: vamos proibir o acesso às armas. Quando o seu único instrumento é um martelo, tudo tem cara de prego. Há 2 argumentos principais para a defesa do acesso às armas pelo cidadão de bem. O primeiro é o direito natural à autodefesa. O segundo é o efeito de dissuasão que o armamento civil tem contra o criminoso. Em outras palavras, o vagabundo vai pensar 2 vezes antes de assaltar alguém, porque existe a possibilidade da vítima estar armada. Também tem um pequeno detalhe aqui. O crime que é evitado por um cidadão armado nunca entra na estatística. Imagina o seguinte: o bandido tenta assaltar alguém, mas a vítima está armada e o bandido desiste. Esse fato não é registrado em lugar nenhum. Ontem eu fiz uma live conversando com aquela brasileira que encontrou com Donald Trump no McDonald's. Eu recomendo que todo mundo assista. A Nayara, ela é mãe, instrutora de tiro e leitora de Olavo de Carvalho. A Nayara tem várias armas, entre elas pistolas e uma R-15 com silenciador. No país onde Nayara mora, os Estados Unidos, isso é perfeitamente legal. Lá o cidadão tem o direito constitucional de ter armas. A taxa de homicídio nesse país onde a Nayara mora, os Estados Unidos, é 1/6 da taxa de homicídios do Brasil. É isso, a notícia de abertura de Os Pingos nos Is, as sinalizações do governo federal que promete sufocar e restringir ainda mais o acesso às armas. Delegado Palumbo também com a gente. Delegado, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. O que lhe parece uma tentativa de politizar a discussão, usando esse episódio de Novo Hamburgo para justificar algo que o atual governo sempre defendeu, desde o princípio, né? Boa noite, Caniato. Boa noite a toda a nossa audiência. Caniato, é exatamente isso. Eu não vejo esse governo querendo sufocar o tráfico de drogas, querendo sufocar os crimes de latrocínio, feminicídio, estupro. A cada 8 minutos uma mulher é estuprada neste país. A cada 4 horas uma mulher é vítima de violência doméstica, de feminicídio. Eu não vejo o governo querendo tirar as armas dos traficantes que estão lá no Rio. Aliás, infelizmente, um homem de bem estava no ônibus, foi atingido por uma munição de fuzil, acabou falecendo dentro do ônibus. E agora é mais fácil culpar os CACs como se eles fossem culpados por tudo. Vamos culpar quem deu um laudo para um maluco como esse. Aí eu aceito. Agora, querer culpar toda uma categoria que querem ter o direito e a liberdade de se defender, porque o Estado é incapaz de prover a segurança de todos. Vamos também dar a seguinte sugestão a este governo: que tal fiscalizar melhor as fronteiras? Porque os traficantes do Rio de Janeiro, por exemplo, e os mesmos de São Paulo, eles não são CAC. Eles são pessoas que se utilizam aí do contrabando de armas para abastecer o seu arsenal. E a gente não vê este governo fazendo esse tipo de ação.
todas as vezes que acontece algum tipo de crime, aonde está envolvido algum atirador, a primeira coisa que o governo fala é: vamos acabar com as escolas de tiro, com os clubes de tiro, vamos acabar com os CAC. Eles já restringiram o que tinham que restringir. Aliás, centenas de clubes de tiro fecharam por causa dessa política do governo atual. Empregos foram para a lata do lixo, fomentação de economia. E não é só o atirador, não. Desde o faxineiro que trabalha num clube de tiro, até mesmo o vendedor, as pessoas que trabalham, que vivem, que dependem daquele salário, simplesmente perderam o seu emprego, porque o governo prefere atacar os CACs do que enfrentar o crime organizado que assola esse país. E você que nos acompanha, o que acha dessa proposta? O governo promete uma força-tarefa para restringir ainda mais o número de armas legalizadas aqui no país. Também com a gente o Cristiano Beraldo, que geralmente participa por videoconferência, mas hoje está aqui no estúdio. Beraldo, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você aqui no nosso estúdio. Que a gente precisa refletir e discutir com o nosso público essa sinalização do Palácio do Planalto, que afirma que vai reavaliar um por um o número de armas e também os registros concedidos aos CACs. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite ao querido delegado Palumbo e a toda a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, vamos imaginar que a gente pegou uma caravela do espacial do Elon Musk, Santa Maria, Pinta e Nina, e a gente foi parar lá em Marte. E chegando em Marte, a gente é recepcionado por um marciano e vai explicar para a gente como é que as coisas funcionam em Marte. Ele vai dizer o seguinte, falou, olha, aqui a gente tem um país que tem 215 milhões de marcianos, um país muito grande, muito rico, mas que tem um problema grave, tem muita violência aqui nesse país. E morrem assassinadas mais de 40 mil pessoas todos os anos, mais de 40 mil marcianos são assassinados todos os anos. Só que agora a gente tem um governo que está preocupado com isso, está preocupado com a violência, tem feito postagens, tem falado, dado entrevistas. E aí a gente vai esperar, né, para ouvir, estamos chegando lá agora, entender qual é a ação que esse governo está tomando para resolver o problema da violência. E aí o Marciano vai nos falar, olha, apesar desses crimes serem cometidos por organizações criminosas com armas ilegais, o governo está muito preocupado com as armas que estão legalmente na mão dos marcianos de bem. Como é que será que seria a nossa reação? Como é que alguém de fora, olhando o que está se passando no Brasil, vai reagir? Porque carece de lógica elementar, lógica básica. Você tem um problema imenso, gigantesco, de criminalidade no Brasil. Talvez o país onde a criminalidade mais se fortalece e mais fatura no mundo. Entretanto, o governo gasta energia, gasta tempo na imprensa, dando entrevista, falando e tal, que ele está preocupado é com a arma do cidadão, de bem, a arma registrada. O cidadão que teve que fazer teste, entregar seus documentos. Ah, mas houve assassinato. Não, houve não. Já aconteceram vários episódios de armas legalmente adquiridas por CACs que foram usados no cometimento de crime por esses CACs. Adivinhem, esses CACs se tornam criminosos. Para isso a gente tem a polícia, para isso a gente tem o sistema judiciário. E não para simplesmente deturpar uma ocorrência que vai acontecer. Você ter uma arma legalmente adquirida e ser um CAC não é uma auréola de anjo, você não se torna um santo por causa disso, continuam sendo seres humanos que em algum momento, eventualmente, podem cometer o crime e se tornarem criminosos, que sejam perseguidos pela polícia, levados a julgamento e paguem pelo crime que cometeu. Agora você vai querer forçar a mão em cima das pessoas que estão se protegendo para facilitar a vida do bandido. É exatamente essa mensagem que está sendo passada. Pois é, pegando justamente o fio da meada e na esteira do que disse o Cristiano Beraldo, eu vou trazer um outro ponto para discutir com o Mota. Mota, enquanto o Beraldo trazia o ponto de vista dele, pude acompanhar algumas mensagens aqui, muitos fazendo essa comparação
entre arma e veículo, a licença que é concedida aos CACs e as licenças que são concedidas para que as pessoas conduzam automóvel. Bem, para que a pessoa consiga a licença para dirigir, passa por uma porção de exames, né, prático, técnico, psicotécnico, e a partir da validação desses exames, essas pessoas estão aptas para conduzir veículos, e tem várias categorias aí. Ok, só que durante o período da licença, a pessoa pode cometer algum tipo de erro. Dependendo do erro, deve ser punido, né? É o que a gente espera. Agora, se uma pessoa é irresponsável, consegue a licença e comete um crime quando conduz um veículo, por que eu, que consegui a mesma licença e conduzo um veículo de forma responsável, devo ser punido por aquele que fez uso irresponsável da sua licença e utilizou o carro, por exemplo, para matar alguém? Sei lá, utilizou bebida alcoólica, conduziu de forma irresponsável, por aí vai. E várias pessoas falando em tentativa de demonizar as armas e os CACs. Não há racionalidade nenhuma nessa discussão, nessa decisão, Caniato. Você está usando um argumento racional. Argumento racional não se aplica aqui. Eu já expliquei para as pessoas, quando você chega lá na sede do socialismo e diz eu quero ser socialista, eles te dão uma cestinha. E você tem que aceitar tudo que está dentro daquela cestinha. Dentro dessa cestinha tem desarmamento civil. Acabou. Dentro dessa cestinha também tem legalização do aborto. Dentro dessa cestinha tem o abolicionismo penal. Você tem que ser contra a prisão de criminosos. Mas como assim, Mota? Como é que você é contra a prisão de criminosos? Não. Não é para discutir. Pega a sua cestinha. Seja contra o armamento civil e contra a prisão de criminosos. É isso que está dentro da cestinha. E tem um outro fator também, Caniato, que eu acho que a maioria das pessoas nem se preocupa em disfarçar, né? Todo mundo sabe que as pessoas de direita, os conservadores e os liberais, apoiam, consideram o direito de autodefesa como um direito sagrado. Então, essas pessoas sabem que quando elas atacam o direito de portar armas, quando elas atacam os CACs, elas estão atacando uma fatia bem específica do eleitorado. Eles sabem muito bem o que estão fazendo e por que estão fazendo. Pois é, a gente precisa também jogar luz sobre o episódio de Novo Hamburgo, uma história impressionante. O homem que manteve a própria família em cárcere privado, matou o pai, outras 2 pessoas, várias ficaram feridas, enfim, depois de várias horas ele foi encontrado morto, nitidamente uma pessoa com problemas, esquizofrênico, mas eu vi, claro, na cobertura feita pela imprensa, a maior parte dos veículos sempre destacando que tratava-se de um CAC. Vou passar para o delegado Palumbo. Delegado, esse episódio eu acho que força a gente a refletir sobre o quê? Tudo bem, muitos falaram sobre a cobertura da imprensa, mas se a gente se atém aos procedimentos para a concessão desse tipo de autorização para que um cidadão possa ter armamento em casa, que tipo de análise o senhor gostaria de fazer após esse episódio? Tudo deveria ser mantido da mesma forma ou talvez criar mais um filtro, mais uma dificuldade para a concessão desse tipo de armamento, hein, delegado? Olha, Caniato, eu acho que você foi muito feliz no seu exemplo. Não é porque pessoas dirigem embriagadas e matam no trânsito que a gente tem que punir todas as outras pessoas que se utilizam de carro, de moto, de forma normal, de caminhão, de ônibus. Você não pode punir milhares de pessoas que querem apenas o direito de se defender, e a imensa maioria dos CACs, eles têm as suas armas de forma legal e não fazem nenhum tipo de bobagem. Aonde há ser humano, vai ter algum problema, vai ter algum desvirtuamento. Isso é natural, isso é inerente ao ser humano. O que esse governo quer fazer é exatamente isso. Se você dirige bêbado, se alguém dirige embriagado e mata num ponto de ônibus, como acontece quase que semanalmente no país afora, quantas milhares de pessoas morrem vítimas desses crimes onde a pessoa dirige embriagada? Aqui em São Paulo, um playboy num Porsche matou um motorista de Uber. Vamos punir todas as pessoas que estão andando de carro? Ou então vamos punir que as pessoas comprem um carro da marca Porsche? Não, isso é absurdo. Eu sou a favor da liberdade. Esse governo, o primeiro ato dele foi baixar um decreto
restringindo ao máximo, ferrando, literalmente, esse é o termo, ferrando os empresários que investiram milhares de reais, milhões de reais. Um amigo meu investiu 2 milhões num clube de tiro e quebrou, não conseguiu mais pagar funcionário, ele tinha mais de uma dezena de funcionários e simplesmente não conseguiu, literalmente foi à falência. E para entrar num clube de tiro, para entrar num estande de tiro é extremamente difícil. Tem aquelas portas gaiola, câmera de segurança, é feito um registro, não entra qualquer um lá. Não é do jeito que esse governo pensa. Enquanto isso, nós vivemos num país com 40 mil mortes violentas, o crime deitando, enrolando, facção criminosa crescendo dia após dia. O PCC cresceu aqui no estado de São Paulo, e se a gente for analisar, não faz nem 3 décadas que ele se formou, um pouco mais que isso, talvez, e já é essa potência, é a 8ª facção mais poderosa do mundo. E aí a gente vê a formação de outras e o governo quieto, o governo silente. Primeiro, o grupo catarinense, outras facções que estão crescendo no Rio de Janeiro, e aí o governo não fala absolutamente nada. O importante para ele é ferrar e prejudicar a vidas de CACs e de empresários que apenas querem ter o direito à liberdade. Por quê? Porque o viés político e ideológico deles está acima de tudo. Fosse um povo, um público com o mesmo viés político e ideológico deles, eu duvido que eles teriam essas atitudes. Jamais teriam esse tipo de atitude. Mas, como bem disse o Caniato, salvo engano, não sei se foi o Caniato ou o Mota, como eles são de direita, vamos atacar o tempo todo, porque a maioria eles colocam no mesmo balde como se fossem todos bandidos, e não são. É uma minoria que se corrompe, é uma minoria que faz bobagem. Pois é, delegado Palumbo falou sobre o avanço da criminalidade, das facções criminosas. Hoje, inclusive, em uma entrevista ao Estado de São Paulo, o secretário de Segurança, Mário Sarrubo, falou sobre o avanço das facções, dizendo o seguinte: o país já se encontra em um estágio de máfia. Agora, Cristiano Beraldo, muitas pessoas se manifestando aqui pelas redes sociais dizendo que, na verdade, o governo deveria ir na contramão. Ao invés de adotar esse tipo de posicionamento, ao invés de sufocar e restringir o acesso às armas, deveria incentivar e permitir que os cidadãos de bem tenham armas em casa, porque entendem que dessa forma, aí sim, a população poderia inibir o avanço da criminalidade. Algo que o Mota sempre acaba trazendo aqui como exemplo. Dificilmente um assaltante iria invadir uma residência tendo convicção que ali tem uma pessoa armada. E aí dá para fazer até um paralelo com os Estados Unidos, né? Um país que adota uma política diferente, ainda que haja um grupo que defenda a restrição das armas à população, né, Cristiano Beraldo? Mas a situação é bem diferente com o que a gente vê aqui, se a gente for comparar. Não, totalmente diferente, Caniato. Por quê? O princípio da posse de armas nos Estados Unidos, que é um direito defendido ali com unhas e dentes, como um dos pilares fundamentais da nação norte-americana, ele vem de muito tempo. A Constituição americana ela tem mais de 200 anos e ali você tinha um cenário onde, obviamente, as forças policiais elas não estavam presentes em todos os lugares. Então, você tinha a vasta maioria do território norte-americano sendo protegido, sobretudo, pelos agricultores, pelas pessoas ali que estavam nas suas casas e tal. E isso colocou já desde o princípio essa noção para aqueles que queriam praticar crime, roubo, enfim, que caso ele invadisse uma residência, o dono dessa residência ou o dono do comércio poderia reagir, provavelmente teria uma arma e iria reagir. Então, isso ajuda a conter essa iniciativa dos criminosos. Hoje, claro, você tem as forças policiais nos Estados Unidos muito bem estabelecidas, eles têm uma lógica de polícia municipal e depois você tem as polícias dos condados, as polícias do estado, e isso tudo vai formando uma força de segurança que é bastante eficiente. Agora, bastante eficiente, mas ela é suficiente? Não, porque você não estará, sobretudo quando você tem um índice de criminalidade dentro de padrões normais, o que não acontece no Brasil, você não está ali em toda a esquina esperando um momento em que, eventualmente, talvez alguém cometa um crime.
A polícia ela é rápida, ela tem um sistema eficiente, a polícia é bem equipada, ela é bem preparada. Ao contrário do Brasil, o policial é valorizado, ele é defendido pela corporação. Só que isso não tira o direito das pessoas de se defenderem de forma legal. A dinâmica da lida entre a sociedade e os criminosos é muito diferente do Brasil. Porque no Brasil, Caniato, a gente tem uma lógica de que, primeiro, ter arma em casa é um pecado, é um negócio horroroso, né? Já te coloca, você que fez todo o processo certinho, já fica colocado ali com um carimbo de alguém que está fazendo coisa errada. Essa é a ótica do governo. Depois você tem a polícia que foi sendo demonizada sistematicamente por décadas no Brasil. Uma polícia que não recebeu investimentos, onde os policiais não são devidamente valorizados, onde sempre que acontece uma ocorrência, o policial que tem que se virar para se defender. Já falamos aqui, inclusive, com o delegado Palumbo, quando há um acidente, o policial que se vire para consertar a viatura. Então, o policial também, junto com o cidadão de bem que quer ter uma arma, o policial também no Brasil fica na posição mais frágil. E o governo vai usando esse discurso ideológico que só beneficia aqueles que estão praticando crime com armas ilegais, que cruzam as nossas fronteiras todos os dias. E só para finalizar, Caniato, nós temos no Brasil, em média, 110 homicídios por dia. 110 homicídios por dia. E aí o governo pega um evento e pronto. Parece que a gente está vivendo na Suíça e que, de repente, houve um crime bárbaro. Não! São 110 crimes bárbaros todos os dias no Brasil, mas pegam esse especificamente para fazer um carnaval ideológico. Isso é lamentável. Pois é, sempre quando a gente trata desse tema, né, Mota, não dá para não destacar o plebiscito ou o referendo que foi feito no início dos anos 2000, justamente para questionar, saber da população se era favorável ou contrário ao comércio de armas. Qual foi o resultado? População se colocando a favor da liberdade do cidadão ter uma arma, comprar uma arma de fogo. Só que optaram em desrespeitar o que a maioria decidiu, né, Mota? Você colocou de uma forma muito gentil e delicada, Caniato. Opinião popular é um horror, né? Que coisa! Como é que os iluminados não podem tomar as decisões que eles querem e tem que ouvir o que o povo quer? O povo representa o quê? Eu vou chamar a atenção para um ponto muito importante. Caro espectador, caro ouvinte, eu peço, por favor, a sua atenção nesse momento, porque eu vou explicar a lógica do Estado brasileiro, a lógica dessas autoridades iluminadas. Prestem atenção. Um CAC comete um crime. Qual é a decisão? Vamos acabar com os CACs, vamos sufocar os CACs. Traficantes cometem milhares de crimes por ano no Brasil. Qual é a decisão? Ora, vamos descriminalizar as drogas, vamos fazer um mutirão para soltar traficantes. Está programado já. Isso, meus amigos, está acontecendo no Brasil agora. A minha opinião é que pouca gente nesse país ainda é enganado por essa farsa. Você, delegado Palumbo, para fechar. Olha, nós temos tantos problemas de segurança pública, a audiência de custódia que solta 50% dos presos, nós temos uma série de leis que beneficiam bandidos e o governo preocupado com o CAC. Nós temos decisões judiciais que impedem a polícia de trabalhar no local onde a maioria das pessoas são de bem, sim, mas os traficantes, os chefes de organização criminosa, as pessoas que estão lá envolvidas com o crime ficam à vontade, porque a polícia sequer pode entrar. Então, a gente vê essa constante inversão de valores, é o tempo todo essa inversão de valores. A audiência de custódia, ela começou errada, porque ela foi através de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Se deram uma canetada, legislaram, não deveriam ter feito isso, legislaram e colocaram que todos os presos têm que passar em menos de 24 horas por um juiz, para ele perguntar como ele foi tratado, se deram suco de laranja, se ele foi algemado, se algum policial fez alguma coisa contra ele. É equivocada essa visão do governo. O bandido tem medo de duas coisas, leis pesadas, que infelizmente não temos, porque tem uma série de políticos lá que defendem bandido. E a outra é morrer num confronto. Agora, como bem disse o Mota,
Por que a gente não atinge a criminalidade? Por que a gente não atinge o tráfico de drogas? Vamos descriminalizar. Isso é absurdo. Através de decisão judicial, já fizeram praticamente isso com a maconha, onde permite-se que 40 gramas você pode usar tranquilamente. Eu já falei isso inúmeras vezes. Você pode ser um criminoso, um traficante, portando um pino de cocaína que você vai entregar, e você pode ser usuário com 5 quilos de maconha que você comprou para uso próprio. Quer dizer, o Estado, o Poder Judiciário, não vem fazendo a sua parte. Quando você solta, por exemplo, o André do Rap, que é um dos maiores traficantes, pertencente a uma facção, você solta ele pela porta da frente, como é que você vai combater o crime? E depois todo mundo fica culpando a polícia. A polícia é a grande vidraça. Ela faz muito com os poucos recursos que recebe. Ela faz muito quando prende um traficante como o André do Rap e depois, meses depois, vê ele sendo solto pela porta da frente. Ninguém é punido, ninguém é investigado, está tudo certo. Deixa a polícia ou algum policial cometer algum erro. Ele é crucificado o tempo todo. O tempo todo joga-se pedras na polícia. Mas quando é o judiciário, o máximo que se faz com um juiz, que, por exemplo, vem de sentença, vamos aposentá-lo com os rendimentos integrais, 40, 50 mil reais por mês, vamos aposentá-lo, assim a gente deixa ele de canto. Se fosse um policial, talvez pegaria aí uns 30 anos de cadeia. Claro que a gente tem que aguardar a divulgação, o anúncio do governo sobre quais medidas serão tomadas para restringir o acesso às armas. Essa foi uma informação preliminar. É preciso saber exatamente quais serão as medidas, os dispositivos, decreto, medida provisória, enfim. Para fechar, você, Cristiano Beraldo, a partir daí, qual deverá ser o papel do Congresso Nacional? Espero que salvador da pátria, né? Que o Congresso tenha o bom senso. O delegado Palumbo aqui tenha a habilidade para mostrar aos seus colegas ainda em dúvida de que é um absurdo a ótica pela qual o governo está encaminhando a questão da segurança pública. E aí, para pegar um gancho do que você estava falando, do plebiscito, Caniato, olha só como as coisas funcionam nos Estados Unidos. Agora está tendo eleição. Primeiro, que o eleitor pode votar antes da data da eleição. Então, já está aberta a temporada de voto antecipado. O eleitor chega na urna, recebe lá 3 folhas de temas em relação aos quais ele vai se manifestar como cidadão. Já aproveita o pleito, né? Já aproveita. E ele vai lá, no papel, quem quer votar para presidente? A, B, C, D, ele escolhe. Quem quer votar para senador do seu estado, você escolhe. Deputado da sua região, você escolhe, porque lá é distrital. E aí você se manifesta. Você quer confirmar a indicação do governador para a Suprema Corte Estadual? E você diz, não, eu confio ou não confio. Olha que interessante, Caniato. Você vota nessas eleições para não só indicar ou eleger alguém para o comitê escolar do estado da Flórida, mas há também nas eleições desse ano uma pergunta se os cidadãos da Flórida querem que a eleição para o comitê estadual escolar seja com base partidária, ou seja, o candidato ele vai se declarar: sou republicano ou sou democrata, para que o eleitor saiba qual é o apito que o candidato toca. E a manifestação da população sobre a maior facilidade para aborto, sobre liberação de maconha recreativa, sobre expansão da internet, Wi-Fi pública, tudo que tem impacto orçamentário ou impacta na Constituição Estadual é consultado junto à população. A decisão tomada pela população é soberana e aí segue. Olha só, por que será que as coisas lá funcionam tão bem e aqui a gente vive escravo desta dinâmica da federação, onde temos essa força tão poderosa que é a União, o governo federal, que fica nos brindando com esse tipo de comportamento. Aliás, o ministro, que é o padrinho das audiências de custódia, defendendo que os CACs sejam criminalizados, que a droga seja liberada, maconha aí, 40 gramas de maconha para todo mundo, e que a gente cultive o caos que aterroriza as pessoas de bem no Brasil. E que ninguém venha falar que o plebiscito não daria certo aqui, essa consulta popular. Belo Horizonte fez isso nessas eleições.
para checar com a população da capital mineira se gostaria de trocar a bandeira. A população disse que não, quer manter a atual. Enfim, é possível consultar sim a população. Agora, os governantes querem?